presidente do Freeport, o embaixador inglês Charles Smith e Manuel Pedro. Mas há outra versão que diz que o jantar aconteceu não em 2001, mas em 2000, quando Cristina de Sousa ainda estava no governo. Nesse jantar também terá estado Luís Neto, o então presidente do ICEP, que estaria ali para promover o investimento. O encontro terá sido um dos motivos que levaram a PJ a chamar Mário Cristina de Sousa e o genro, José Gandrés. Mas a polícia também quer esclarecer o conteúdo da carta e uma aparente contradição com este outro documento. Terá sido enviado pela Sociedade de Advogados à Smith & Pedro. Nele, dá-se a entender que o escritório se recusou a enviar a carta aos ingleses por não concordarem com os termos propostos. Dr. Luís Filipe Menezes, o que é que tudo isto lhe diz? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o seu convite. Faz hoje um ano que também aqui estive. Muito obrigado, é Entristece-me como é capaz de entristecer qualquer cidadão que gosta do seu país. Enxovalha a imagem das instituições, prolonga no tempo esse enxovalho sem haver esclarecimento. Eu não me identifico, quero dizer, com este tipo de comunicação e com este tipo de jornalismo. Amanhã fazem um filme sobre mim ou sobre si, suborna-se um senhor para dizer uma coisa, ele vai dizer que nos viu a cometer um crime qualquer. Portanto, penso que não é por este caminho que prestigiamos também a comunicação. Contudo, eu penso que as duas questões fundamentais, do ponto de vista político, que estão em cima da mesa para mim, é um atestado, apesar de tudo, eu não diria de menoridade, mas de alguma transmissão de uma imagem pouco forte da justiça portuguesa. Porque este processo começou há muitos anos. Teve uma investigação feita aos soluços, sincopada, depois parou, não se sabe porquê, não se foi até ao fim. E como o resultado é agora, em cima de um ato eleitoral, inquinarmos o ambiente político no país com algo que muito porventura será impossível de esclarecer até às próximas eleições. Portanto, a justiça portuguesa não andou bem e, porventura, existem problemas estruturais que não têm a ver com a competência e com a capacidade dos magistrados que têm que ser alterada. Uma segunda questão que me parece muito importante. Nos últimos dias tem-se falado muito de corrupção, tem-se falado muito da criminalização do enriquecimento ilícito. Bom, em meu entender, está-se a atacar o problema pelo pior dos lados, a jusante. Em vez de estar a atacar a montante, com regras, regulamentos, com transparência na vida pública... Mais regras, doutor? Mais regras e regulamentos que sejam suscetíveis de introduzir transparência na vida pública. O que é que eu quero dizer com isto? É inaceitável que processos como este, para serem decididos, tenham que chegar ao nível de ministro ou de primeiro-ministro. Que é isso que, para se decidir em 2 ou 3 meses e não em 2 ou 3 ou 4 anos... Vou-lhe pedir para ser específico. Processos como quê? Processo judicial? Não. Processos de decisão de grandes investimentos públicos, de concursos públicos. Portanto, devia ter sido... Tem uma interferência excessiva do poder político... Da cúpula do poder. Da cúpula do poder político, em detrimento de ter regras técnicas objetivas. Por exemplo, há ano, quando era líder do PSD, propus, por exemplo, uma regra de combate à corrupção. Qual era a regra? Era todos os concursos públicos de empreitada ou de prestação de serviços do Estado ou da administração local serem julgados por júris nomeados com caráter objetivo por 5 anos, mas sorteados. O que é que eu quero dizer com isto? Um júri para decidir uma ponte, presidido por, eventualmente, por um jurista, um magistrado, até eventualmente, por que não, ter um representante das empresas, os grupos empresariais que concorriam a esse concurso e ter um técnico representante do Estado. E havia 50 júris como esse. E um pote sorteava-se, saiu o júri 44, e esse júri é que ia julgar a ponte no Porto, em Viana ou em Lisboa, com um representante, com alguém com formação jurídica, com alguém representante daqueles que estavam interessados, e, portanto, que não ia, obviamente, tomar partido por ninguém, e um técnico do Estado. E sorteado. Este é um mecanismo federal americano, terra onde o senhor trabalhou durante muitos anos. Portanto, porque não copiamos estas normas? Se fôssemos por este tipo de procedimentos, não estávamos a falar
tanto da penalização ajusante do crime. Estávamos a preveni-lo. Mas ela é necessária. Neste momento, talvez seja, por indiciático que seja, de facto, o aspecto de haver alguém a viver manifestamente muito acima da possibilidade de gerar proventos é indiciático de qualquer coisa, não é? Eu penso que sim, contudo, em meu entender, ainda há poucos dias ouvi um colega de partido, o Dr. Moraes Sarmento, a defender uma tese que para mim é muito plausível. Reforçar os instrumentos de controle fiscal, que neste momento já são relativamente significativos e importantes, mas apertar ainda mais a malha e burilar algumas normas e alguns regulamentos, nomeadamente o Código de Processo Penal, penso que por si resolviam o problema. Íamos atingir o mesmo objetivo. Acho perigoso num país como o nosso promulgar, nomeadamente em tempo de crise, um certo voyeurismo que num país onde existe gente com muitas qualidades, mas temos alguns defeitos ancestrais, onde a inveja e o ciúme não são despicientos, não parece porventura o melhor dos caminhos. Acha que foi isso que o PS fez? Acha que foi isso que o PS fez com esta legislação? Não, acho que o PS... Proposta pelo Bloco de Esquerda? Eu acho que o PS... Ultrapassando pela esquerda o seu partido? Ficou a meio do caminho, porque, quer dizer, não foi para aquilo que era proposto inicialmente pelo Bloco de Esquerda e até pelo Partido Social Democrata, negociou ali uma plataforma intermediária um pouco para salvar a face, para não ter uma opinião firme e definitiva sobre o assunto. O senhor é a favor deste levantamento de sigilo bancário? Eu penso que não há... Quando houver discrepâncias... Eu penso que não há que ser contra, eu penso que só se pode defender nas atuais circunstâncias do país que se avance por aí, embora as normas atualmente existentes já permitem, em termos quer fiscais, quer em termos judiciais, naqueles casos que sejam particularmente suspeitos, que esse sigilo seja levantado.